Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Vocês estão bom? Todo mundo tranquilo? Bom, galera, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente discutir um pouco sobre as revisões, as questões da nossa lista de revisão para avaliação parcial agora da terceira etapa, beleza? Vou disponibilizar esse vídeo para vocês, né, para vocês estudarem. E se acaso alguém tiver alguma dúvida específica, é só me procurar, né, me chamar que a gente conversa sobre o assunto. Tranquilo? Então, vamos começar a nossa revisão. Questão número 1. Questão número 1 diz o seguinte: no ano de 1500, os portugueses já se referiam ao Brasil como a terra dos papagaios, incluindo nessa designação os papagaios, as araras e os periquitos. Essas aves pertencem a uma família da ordem Pistaciformes. Dentre elas, podem-se citar. Então, aí tem um quadro com três espécies, né, de araras, três espécies de papagaios, três espécies de periquitos. São animais que pertencem aí à ordem dos psitacídeos, né, que tem aquele formato bem específico de bico. E a pergunta é o seguinte: o grupo de aves relacionadas compreende? Então vamos lá. Podemos observar que tanto as araras, todas são do gênero Ara. Entre os papagaios, a gente vai perceber também que todos os papagaios são do mesmo gênero Amazona. E os periquitos também são do mesmo gênero Aratinga. Ou seja, nesse caso, eu tenho 9 espécies de aves, mas apenas 3 gêneros, né? Um gênero de arara, um gênero de papagaio e um gênero de periquito. Portanto, a resposta correta da questão número 1 é a alternativa B. 9 espécies e 3 gêneros. Continuando, questão número 2. Um entomólogo, estudando a fauna de insetos da Mata Atlântica, encontrou uma espécie cujos caracteres não se encaixavam naqueles característicos dos gêneros de sua família. Isso levará o cientista a criar... Bom, primeiro, um entomólogo é um biólogo especializado, né, no estudo dos insetos. Então, quem trabalha com insetos são os entomólogos. E aí esse cara estava fazendo um trabalho sobre insetos da Mata Atlântica e encontrou uma espécie, mas, porém, as características dessa espécie não batia, né, não encaixava com as características que ele sabia, né, daquele gênero. Sabia que aquele indivíduo pertencia à família X, porém, não era, as características desse animal, desse inseto, não era correspondente aos gêneros conhecidos. Então, dessa forma, ele vai ter que criar um novo gênero com uma nova espécie. Então, essa espécie que ele identificou vai ser a primeira espécie desse novo gênero que ele vai criar. Lembrando que na criação o nome, na identificação de uma espécie nova, o autor, né, a pessoa que descreveu essa espécie, ele vai ter que seguir todas aquelas normas de nomenclatura científica para determinar o nome científico dessa espécie. Tranquilo? Questão 3. A sequência hierárquica das categorias taxonômicas é... Então, quando fala de hierarquia taxonômica, é aquele famoso reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, essas são as ordens hierárquicas. Lembrando que reino está no topo, né? É uma ordem grande que engloba um número gigantesco de indivíduos, e espécie seria estaria na base dessa hierarquia, né? Seria um grupo taxonômico com a menor quantidade de indivíduos, mais específicos. Então, de acordo com essa sequência, a alternativa correta da questão 3 é a letra A. Filo, classe, ordem, família e gênero. Aí muita gente pode falar o seguinte: professor, não tem reino e nem espécie nas opções. Não tem problema. A ordem continua sempre a mesma, independente se eu estou avaliando reino ou não, ou se eu estou avaliando espécie ou não. A ordem sempre vai ser essa. Tranquilo, galerinha? Questão de número 4. A sucessão ecológica ocorre até que atinja o estágio final, onde é observada uma comunidade relativamente estável. O produto final do processo de sucessão é chamado de comunidade clímax. Então, a gente vai recordar a ideia de sucessão, né? A sucessão ecológica é esse processo onde a gente vai ter
a colonização desse ambiente por comunidades diferentes ao longo do tempo, e cada comunidade que chega modifica um pouco esse ambiente, trazendo condições favoráveis para outras populações, outros grupos de indivíduos. Nesse processo, né, nós temos dois tipos, que é a sucessão primária, é aquele tipo de sucessão ecológica que acontece em um ambiente que nunca foi habitado anteriormente. Como exemplo aí, a gente pode citar lavas, rochas vulcânicas, né, recém-solidificadas, né, que é resultado aí do processo de resfriamento do magma, né, da lava. Então, o processo de sucessão que acontece nesse local pode ser considerado sucessão primária. E temos a sucessão secundária, que é aquele tipo de sucessão ecológica que ocorre em um ambiente onde a gente já teve anteriormente uma comunidade, como, por exemplo, uma área de vegetação que foi queimada, sofreu um incêndio, o incêndio queimou a mata, destruiu todas as plantas, matou vários animais, o processo de sucessão ecológica vai começar a acontecer ali, porém, é um tipo de sucessão diferente, considerada como secundária, porque ele já teve uma comunidade anteriormente. Tranquilo? E aí o objetivo desse processo de sucessão vai ser chegar a essa comunidade relativamente estável, que é o que nós chamamos de comunidade clímax. Ok? Questão número 5. Durante o processo de sucessão ecológica, os ecossistemas sofrem várias mudanças. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica uma tendência ao longo da sucessão. Resposta correta, alternativa D. Um aumento da complexidade das cadeias alimentares, você tem um aumento da biomassa, você tem uma diminuição da produtividade líquida, um aumento na diversidade de espécies, tudo isso vai acontecer durante o processo. Se a gente fosse avaliar as outras alternativas, né? Diminuição do tamanho dos indivíduos. Não, a tendência é aumentar o tamanho dos indivíduos. Redução da diversidade de espécies. Não, contrário, aumento da diversidade de espécies. Aumento da taxa de produtividade líquida, também não. A produtividade líquida ela é muito grande no início da sucessão, mas mais para o final da sucessão, a produtividade líquida vai ser baixa, porque eu também vou ter agora uma alta taxa de respiração. Então, e no final a gente teria o que nós chamamos de produtividade bruta. A produtividade bruta é igual à produtividade líquida menos a respiração. E diminuição da biomassa também não, vai ser o contrário, vai ser aumento da biomassa total. Próxima questão, questão de número 6. São organismos pioneiros na sucessão ecológica que atuam como produtores em lugares inóspitos e que apresentam os sorédios, eficientes estruturas de dispersão, formadas por algumas algas envolvidas por filamentos de fungo. Essas caracterizações referem-se a líquens. Os líquens são associações ecológicas estabelecidas entre algas e alguns fungos, onde eles realizam uma associação mutualística, né, de benefício mútuo, e esses sorédios são estruturas de dispersão formadas geralmente por uma célula de uma alga envolvida por um filamento de fungo. Então, questão 6 está falando de líquens, alternativa B. Questão 7. Os principais biomas mundiais são... Então, aí temos 4 opções com uma longa lista de biomas, mas a alternativa correta é a alternativa A. Tundra, taiga ou floresta de coníferas, né? Florestas temperadas, floresta equatorial, floresta tropical, savanas, desertos e campos. Lembrando que alguns autores consideram savanas como um tipo específico de campos, né? Então, savanas poderiam estar dentro de campos. Savana, cerrado e por aí vai. E as pradarias. Questão de número 8. A Mata Atlântica é o exemplar brasileiro de que tipo de bioma mundial? Boa pergunta. Então, a Mata Atlântica ela é um tipo de floresta tropical. Aqui no Brasil, nós temos como representantes, né, de florestas tropicais a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Porém, a floresta amazônica também pode ser classificada como uma floresta equatorial. Florestas equatoriais são aquelas que se encontram próximas à linha do Equador, que é o caso da floresta amazônica. Continuando, questão de número 9.
Tem aí uma paisagem representando uma região de deserto, onde eu tenho uns dromedáriozinhos aí caminhando, né? Lembrando que existe diferença entre dromedário e camelo. Um tem só uma corcova, que é o dromedário, e o camelo tem duas. E aí a pergunta diz o seguinte: levando-se em consideração a paisagem selecionada, a única característica climática correta para a região destacada é alta amplitude térmica. O que que significa isso? O deserto é um ambiente que o solo é predominantemente arenoso, então você tem muita areia naquele solo. Durante o dia, você tem uma alta incidência de luz do sol, né? A radiação solar é muito forte durante o dia. Isso faz com que a areia esquente e o ambiente fica extremamente quente, com temperaturas aí na casa de 50 graus. À noite, quando o sol se põe, a areia, ela tem uma capacidade de perder esse calor muito rápido, né? A areia é um bom condutor térmico, né? Então ela perde muito rápido esse calor, fazendo com que as temperaturas caiam drasticamente. Então faz bastante frio à noite no deserto. Então durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Isso que significa uma alta amplitude térmica. Tranquilo? Elevada taxa de evapotranspiração geralmente vai acontecer em ambientes quentes, porém com uma grande densidade de vegetação, que é o que a gente não vê no deserto, não tem uma densidade grande de vegetais no deserto. Característica de elevada evapotranspiração pode ser observada, por exemplo, na floresta amazônica. Reduzida taxa de insolação, contrário, altíssima taxa de insolação, inexistência de pluviosidade, ou seja, inexistência de chuva. Também não é verdadeiro, porque pode sim chover no deserto, chove no deserto. Uma frequência muito pequena e com volumes pequenos de água, mas chove. E por último, intensa umidade relativa do ar. Também seria exatamente o oposto disso, seria uma baixíssima umidade relativa do ar. Questão número 10. Os ecossistemas são sistemas dinâmicos, resultantes da interdependência entre fatores físicos do meio ambiente, como atmosfera, solo e águas, e os seres vivos que o habitam. A partir da informação e dos conhecimentos sobre ecossistemas e os fatores bióticos e abióticos da paisagem, marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Vamos lá. Primeira alternativa: o desmatamento, as mudanças climáticas, a poluição industrial, a queima de combustíveis e o uso de agrotóxicos representam um grande perigo para a preservação da biodiversidade. Verdadeiro, exatamente. Todos esses fatores são fatores que influenciam diretamente na biodiversidade. Alternativa 2. Aquecida, a superfície terrestre não emite calor na forma de radiação infravermelho. Essa alternativa é falsa. O que que acontece? Essa radiação infravermelho é o que mantém o efeito estufa. Os raios ultravioletas do Sol são emitidos, parte desses raios são refletidos novamente para o espaço, né? Devido à camada de ozônio, né, que serve como uma barreira. Porém, uma parte desses raios ultravioletas conseguem atravessar a camada de ozônio e chegam até a superfície da Terra. Quando tocam a superfície da Terra, os raios ultravioletas são refletidos, porém, na forma de raios infravermelhos. Parte desses raios infravermelhos, né, refletidos pela Terra, vão conseguir atravessar a atmosfera e voltar novamente para o espaço. Uma parte desses raios, vão ficar retidos nessa camada de gases do efeito estufa. Temos como um dos principais representantes aí o CO2, tranquilo? Então, a superfície da Terra emite sim radiação infravermelho. Essa alternativa é falsa. Próxima alternativa. A biota é composta de 3 categorias de organismos: as plantas, os animais e os decompositores. Sim, ok. Biota está relacionado com organismos vivos. Então, eu tenho aí os animais, como representante dos organismos vivos, tenho plantas também, como representante de organismos vivos, e decompositores representando aí os micro-organismos, podendo ser algas, fungos, né? Nesse caso, ficaria um pouco de fora aí os protozoários, mas talvez o autor da questão
quis colocar eles aí dentro da ideia dos decompositores. Tranquilo? Então, alternativa verdadeira. E por último, as zonas da Terra mais pobres em biodiversidade são conhecidas pelo conceito de hotspot. É exatamente o contrário, né? Essas áreas quentes, né? Esses pontos quentes, são pontos onde a gente encontra uma grande biodiversidade. E são regiões onde todos os ecologistas têm uma preocupação muito grande com essas regiões, por ser uma área com grande biodiversidade. Então, dentre as alternativas, a sequência correta seria a primeira alternativa. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. VF, VF. Tranquilo? Bom, continuando, questão número 11. O mangue é composto por 3 tipos de árvores. Rhizophora mangli, que é o mangue bravo ou mangue vermelho. Avicennia scaueriana, que é o mangue seriba. E laguncularia racemosa, que seria o conhecido popularmente como mangue branco. Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionado à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado no solo, tendo em vista, gente, que o solo do mangue ele fica encharcado o tempo todo. A raiz das plantas tem a função de absorver a água, mas também de absorver alguns gases. Então, se a gente pega uma planta de casa e enche o vaso dessa planta de água, deixa ele sempre repleto de água, vocês literalmente vão matar a planta afogada, né? Ela precisa de espaços de ar ali naquele solo. Então, como o solo do mangue ele está sempre alagado, as plantas possuem adaptações para viver naquele ambiente. E o nome dessas adaptações é chamado de pneumatóforos. A alternativa é. Pneumatóforos são raízes que ao invés de crescer sempre em direção à terra, né, elas fazem a curva e parte dessas raízes saem do solo novamente e vão estar em contato direto com a atmosfera, permitindo com que ocorra aí a absorção desses gases. Tranquilo? Então, os pneumatóforos são adaptações evolutivas de plantas que vivem em ambientes alagados, nesse caso específico, no mangue. Próxima alternativa, próxima questão, questão 12. Questão 12 diz o seguinte: bioma pobre. Caatinga já perdeu 59% de sua área. O jornal Folha de São Paulo divulgou, em 5 de junho de 2008, que 59% do bioma, tão exaltado por Euclides da Cunha e outros escritores, já está alterado. Esse resultado é diferente das últimas estimativas, que apontavam uma alteração de 30% aproximadamente, né? Então, foi bem além disso. Muitos estudos sobre esse ecossistema apontam para o mesmo caminho. A biodiversidade dessa região é elevada e, segundo Washington Rosa, da Universidade Estadual de Feira de Santana, a cana-de-açúcar e a desertificação, né, que pode ser potencializada pelas mudanças climáticas globais, são as 2 maiores ameaças para a caatinga atualmente. Então, é um ambiente aí que está sofrendo, como todos os outros ambientes, está sofrendo também alterações drásticas. De acordo com o texto, podemos afirmar que, vamos lá, alternativa A caatinga apresenta muitos seres vivos e poucas espécies diferentes. Não, a caatinga tem uma diversidade significativa. É um bioma pouco divulgado, né? A gente não ouve falar muito, até porque pelo seu território ser um pouco reduzido, se comparado aos outros, mas é um bioma de extrema importância e de uma biodiversidade também importante. Alternativa B, a caatinga apresenta muitos seres vivos de espécies diferentes. Exatamente, é isso que nós vamos encontrar na caatinga. Várias populações, né, que são grupos de indivíduos da mesma espécie, formando uma grande comunidade. Alternativa C. Esse estudo permite concluir que os seres vivos dessa região não são dizimados. Não, são sim. A própria ideia da plantação de cana-de-açúcar e desertificação de algumas regiões da Caatinga vão levar à morte de várias espécies. Alternativa D. As mudanças climáticas no local são ocasionadas pelo excesso de cactáceas e gramíneas. Não, nada a ver. O que as cactáceas e as gramíneas vão influenciar aí na desertificação, né? Ou nas mudanças climáticas? Pelo contrário, se tivesse mais cactáceas e mais gramíneas, talvez as condições seriam melhores.
Alternativa E, o plantio de cana favorece a biodiversidade e pode desacelerar a desertificação local. Não, exatamente o contrário, né? A plantação de cana vai acelerar a desertificação e diminuir a biodiversidade. Tranquilo? Então, a alternativa correta da questão 12 é a alternativa B. Questão 13. No Brasil, há a presença de vários biomas e ecossistemas ricos em espécies animais, vegetais e micro-organismos. É o país com maior diversidade de anfíbios do mundo, com 516 espécies, possui 522 espécies de mamíferos, da quais 68 são endêmicas, ou seja, são espécies que vivem apenas em um local específico. Esse que é o conceito de espécie endêmica. 468 espécies de répteis, das quais 172 são endêmicos, ou seja, tem 172 espécies de répteis que vivem apenas em alguns ambientes bem restritos. E 1.622 espécies de aves. 1 em cada 6 espécies de aves do mundo ocorre no Brasil. Então, olha que doideira isso, a diversidade do Brasil, né? 1 a cada 6 espécies de aves registradas no mundo vão ser encontradas aqui no Brasil. E aí vem a pergunta: essas informações sobre a biogeografia do território brasileiro permitem concluir? Resposta correta, alternativa D. O Brasil é um país de mega diversidade biológica, em partes graças à sua extensão, é um país muito grande, né, com tamanhos continentais, que abrange por volta de 40 de como que é o termo mesmo? 40 de latitude e de longitude, esqueci o termo decimal disso. E o que corresponde a condições ambientais múltiplas, fator importante na determinação da biodiversidade. Como o Brasil é muito grande, tem um espaço territorial muito grande, ocupa uma grande latitude, uma grande longitude, nós vamos ter características climáticas diferentes, né? A gente poderia meio que estratificar o Brasil. Se a gente compara as condições climáticas do norte do Brasil com as condições climáticas do sul, a gente percebe uma diferença muito grande. E isso também auxilia, né, na diversidade de espécies. Então, são todos esses fatores juntos que fazem com que o Brasil seja um país mega diverso em espécies. Tranquilo? Então, alternativa correta, letra D. Questão 14. Analise as proposições em relação ao biociclo, liminociclo ou do ciclo, né? Nesse caso, relacionado com ecossistemas de água doce. Primeira alternativa aí, né? O liminociclo pode ser dividido em província lêntica ou província lótica, que seria aquela ideia de lêntico, são os ecossistemas de água doce, onde a água está parada ou qualquer tipo de recurso hídrico que não tenha correnteza, e as províncias lóticas são aqueles ecossistemas de água doce, onde a água flui com velocidade, onde você tem correnteza, né? Seria o caso aí lótico, um exemplo, os rios, e lêntico, um exemplo, lagoas. Caso da Lagoa da Pampulha, né? Seria uma província lêntica. 2. A província lêntica é caracterizada pelo conjunto de águas paradas, como lagos, lagoas e brejos, exatamente o que eu acabei de falar. 3. Província lótica é caracterizada pelo conjunto de águas em movimento, como rios, riachos e cascatas. Ótimo, corretíssimo. Todas as três até agora estão corretas. 4. O liminociclo é o menor dos biociclos e apresenta menor salinidade e profundidade. Sim, se a gente compara o liminociclo, né, os ecossistemas de água doce, com os ecossistemas de água salgada, os talassociclos, a gente vai ver que no talassociclo a gente tem um alto índice de salinidade, né, a água do mar salgada, e uma profundidade muito maior também, né, chegando até as regiões hadais lá, 11 mil metros de profundidade. Então, também é correta. E a última alternativa, número 5, na província lótica, há pouca ou nenhuma presença de plânctons. Na província lótica, a gente vai ter pouca presença de plâncton, porque a água está em movimento, né? A água está
tem correnteza, a água está sempre sendo turbilhonada. E a vida de um plâncton, né? Pensa em um fitoplâncton que faz fotossíntese, viver em um ambiente aquático onde a água está sendo o tempo inteiro revirada, para ele, para esse grupo de organismos não é interessante, porque ora eles vão estar próximos da superfície, que é uma região boa para poder pegar a luz do sol e fazer fotossíntese, mas a água corrente pode jogar eles lá para o fundo dessa coluna d'água, onde não tem luz suficiente para ele fazer fotossíntese. Então, geralmente, rios, a gente tem dificuldade de encontrar plânctons, ok? Então, todas as alternativas citadas estão corretas. Resposta da questão 14, a alternativa é. E vamos agora para as questões abertas. Então, temos aí, ó, questão 15. Como podemos reconhecer uma floresta temperada decídua? Bom, as principais características de uma floresta temperada decídua são a presença das 4 estações do ano bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno, bem definidos. E se eu falo de uma região com a floresta decídua, isso significa que as árvores dessa floresta perdem as folhas em determinadas épocas do ano. Nesse caso, no outono, né, antes do inverno. É um mecanismo de defesa dessa planta para diminuir a taxa metabólica, diminuir a possibilidade de perder a água, sendo que a fase do inverno vai ser uma fase bem crítica. Então, ela se prepara para passar por essa fase crítica. Então, essa seria a resposta da questão 15. Questão 16. Caracterize o clima e a vegetação das florestas tropicais. Então, primeira coisa que nós vamos observar em florestas tropicais, umidade. São regiões muito úmidas e, ao mesmo tempo, muito quentes. Então, são florestas quentes e úmidas. Outra característica interessante é que são regiões geralmente densas, né, com uma grande densidade vegetal, principalmente composto de plantas arbóreas, né, de árvores, e que possuem folhas largas e que geralmente permanecem por todas as estações do ano, né? As plantas de florestas tropicais não costumam ter muito hábito de perder elas não perdem todas as folhas, perde parte da folha aí no período do outono, que não é bem definido, mas a gente observa que essas folhas se mantêm por mais tempo, geralmente folhas largas, porque como o ambiente é úmido, a planta não se preocupa em perder água, né? Com uma folha larga, você vai ter uma perda maior de água, mas o ambiente é úmido, então ela consegue repor. Então, não tem nenhuma restrição em relação a isso. Então, essas seriam as características de uma vegetação das florestas tropicais. Questão 17. Que fatores limitam o desenvolvimento de uma vegetação exuberante no deserto? Principalmente escassez de água, básico. Escassez de água. Uma das principais motivos do deserto de diminuir a quantidade de plantas é a falta de água, estresse hídrico. O solo árido também contribui, mas principalmente a questão de falta de água. E, por fim, a última questão, questão 18, mapas de vegetação como apresentado abaixo, fornecem a distribuição supostamente original das formações brasileiras. Identifique, através dos números, as regiões de Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, mencionando um aspecto da vegetação que caracteriza cada uma dessas formações. Então, vamos lá. Primeiro, Mata Atlântica, estaria representado aqui pelo número 6, que é esse bioma que pega toda a costa leste do território brasileiro. Cerrado seria representado pelo número 2, um bioma que ocupa principalmente a região central do território nacional. E o último, Caatinga, seria representado pelo número 5, que pega aqui principalmente a região nordeste e parte da região centro e sudeste. Esses seriam os três números. Então, né? Número 6 para Mata Atlântica, número 2 para Cerrado, número 5 para Caatinga. E quais seriam as características de cada bioma desses? Na Mata Atlântica, nós vamos ter vegetação densa,
predominantemente composta por vegetais arbóreos, por árvores, né, de médio e grande porte. Você tem um grande número de plantas epífitas, que são aquelas plantas que vivem sobre outras plantas, né? Um dos motivos da presença de plantas epífitas é o alto índice de umidade, são florestas úmidas, e com uma grande diversidade de espécies. Se a gente vai para o número 2, cerrado, vegetação é formada basicamente por gramíneas, alguns arbustos, árvores bem espaçadas umas das outras, e geralmente com o tronco bem retorcido. Possui casca grossa no caule das árvores e uma folha coriácea, né? Uma folha com uma superfície bem grossa, bem áspera, assim, que serve também para diminuir a perda de água pela planta, né? Uma adaptação a esse tipo de bioma. E, por fim, a caatinga, região número 5, onde nós vamos ter vegetações xerofíticas, né? Com características do xeromorfismo, que são adaptações para viver em ambientes com falta de água. Então, as plantas da caatinga, em sua maioria, são extremamente adaptadas a viver em ambiente com falta de água, como é o caso dos cactos. As plantas passam por adaptações onde as folhas são reduzidas e transformadas em espinhos, né? Algumas plantas conseguem armazenar água em alguns tecidos, então essas são as principais adaptações das plantas da caatinga. Tranquilo, meus queridos? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma aí na resolução dessas questões. Se alguém tiver alguma dúvida específica, por favor, entre em contato comigo, ok? Bons estudos para todos vocês, boa prova e até mais. Nos vemos por aí.